quem não me conhece, eu sou o Zion e você está no meu canal Fala Zion. Amém! E aí, como é que vão vocês, evangélicos? A galera dos botecos de aleluia, os arminianos, Demônio! os calvinistas, Espírito maligno! como é que vão todos vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco tenso, mas eu preciso comentar sobre esse assunto, até porque tem muita gente esperando alguma coisa nesse canal relacionada a esse assunto. O cuidado que devemos ter a respeito dos presidentes brasileiros que são apoiados ou que se dizem evangélicos. Para que você entenda algo a respeito desse assunto, eu preciso dizer que um pouquinho antes do ano que eu nasci, existia um presidente chamado Ernesto Geisel, um presidente extremamente evangélico, de confissão luterana. O fato de um evangélico ter ocupado o Palácio do Planalto foi celebrado por lideranças de várias igrejas na época. Ao exemplo até de uma publicação no Jornal Oficial da Igreja Presbiteriana, o Brasil Presbiteriano, da edição de março de abril de 1974, que reproduziu parte de um boletim da igreja que dizia o seguinte: um homem probo, honesto, operoso e capaz deixa o poder e assume o seu lugar outro homem público com folha de serviço relevante e personalidade definida. E, sobre tudo isso, um crente evangélico. Nossas orações a Deus para que o seu governo seja uma bênção para todos os brasileiros de todas as crenças. Adeus, presidente Medici. Bem-vindo, irmão Geisel. Era assim que dizia a reportagem. Afinal, ele era um crente que todo mundo esperava na época que iria construir uma imagem brasileira conciliadora, mas que infelizmente antes de morrer em 1996 declarou aprovar a tortura em depoimento ao Centro de Pesquisas e Documentações da Fundação Getúlio Vargas, a qual ele era envolvidaço. E agora, meus amigos, depois que morreu, foi revelado algo muito mais profundo. O cara foi e era mandante de assassinatos. A contradição em cima da atitude e do seu governo e de tudo que ele se envolveu, a contradição é extremamente fora do comum em cima do que foi descoberto. Por quê? Porque a Comissão Nacional da Verdade revelou que algumas igrejas foram perseguidas, repreendidas pelo regime autoritário da época. Até mesmo seminários, escolas teológicas fechadas. Não era só a filosofia, a sociologia que estava sendo perseguida, que estava proibindo o povo de pensar, mas as igrejas, os evangélicos também. Não estava sendo só proibido em vedar, em impedir o pensamento crítico, mas era a todo rigor combatido. Qualquer interpretação de misericórdia e amor pregado em algumas igrejas ou discursos de pastores, líderes evangélicos da época. A fé genuína do evangelho foi sim abafada, ou pelo menos tentado abafar, pelo tal regime. E você quer saber de uma coisa? Os números não mentem, e muito menos puderam se manter escondido por todo esse tempo. As perseguições por conta de pessoas evangélicas e católicas que consideravam o regime militar uma ditadura brutal e covarde fizeram com que houvesse muitas prisões arbitrárias, entre elas 25 segundo as estatísticas, 14 expulsões e banimentos, 18 torturas, 5 que levaram ao desaparecimento forçado de pessoas, 2 mortes, todas com viés religiosos, todas com concordância do presidente evangélicos, homens que eram vistos como salvadores da pátria, mas de salvadores, né, fica mais uma vez claro aí que além de Cristo ninguém mais. Mas a verdade é que qualquer um pode chegar e dizer que isso não passa de boatos e de mimimi da esquerda, ou qualquer outro argumento em cima de dizer que isso não existiu, mas o fato é que existiu.
existiu sim. Ainda que se negue esse passado, ele não pode jamais ser silenciado. E eu vou dizer uma coisa, esse tempo obscuro só não existiu para quem estava envolvido com a cúpula política da época. Literalmente, só não existiu para quem manchou as suas mãos de isso é, inocente, e que com certeza uma hora ou outra vão ter que prestar contas diante de Deus. Afinal, a Deus ninguém consegue enganar e esconder as coisas por muito tempo. E tem mais uma para você que não acredita ou talvez que questiona isso, se aconteceu ou não. Existiu um cidadão, ou estudante de ciência social da Universidade de São Paulo, chamado de Anivaldo Pereira Padilha, da Igreja Metodista do bairro da Luz. Ele conta que com 29 anos ele foi preso pelo temido órgão do Exército e lá chegou a pensar em suicídio, com medo de trair os companheiros de igreja que comungavam de sua sede por justiça social. Mas esse jovem mineiro acreditava piamente que conseguiu manter o silêncio, apesar da atrocidade que sofreu no corpo franzino por causa da fé. A mesma crença que o manteve calado e conduziu, depois de 10 meses preso por um exílio de 13 anos em países como Uruguai, Suíça, Estados Unidos, levou vários evangélicos a colaborar com a máquina repressora da ditadura. E pasme vocês, delatando irmãos de igrejas, companheiros de fé, promovendo eventos em favor dos militares e até tortura. Os primeiros, para você entender, eram ecumênicos, aonde promoviam ações sociais, e os segundos eram hermenéticos e lutavam contra as ameaças comunistas. Esse Padilha, esse jovem, foi um entre muitos que tombaram pelas mãos de religiosos protestantes. Agora tem uma coisa, esse cara, esse metodista, esse jovem, descobriu que os seus delatantes eram evangélicos e pastores. Isso é, só descobriu que foram seus delatores há 5 anos, quando teve acesso aos documentos antigos do Sistema Nacional de Informação, a SNI. O irmão José Sucassas Júnior e Isaías Fernandes Sucassas, pastor e bispo da Igreja Metodista, já falecidos, os quais eram subordinados em São Paulo. Olha só o que ele disse, eu vou até ler para vocês aqui o que ele relatou. Eu acreditava ser impossível que alguém que se dedica a ser padre ou pastor, cuja função é proteger as suas ovelhas, pudesse dedurar alguém. Diz Padilha que não chegou a se surpreender com a descoberta. 6 meses antes de ser preso, achei na mesa do pastor José Sucassas uma carteirinha de informante do DOPS. Afirma o altivo senhor de 71 anos. 4 filhos, entre eles Alexandre, ministro da Saúde da presidência da Dilma Rousseff, que ele só conheceu aos 8 anos de idade. Padilha teve de deixar o país quando a sua então mulher estava grávida do ministro. Até onde você, cristão, pode confiar e dizer que um presidente evangélico é tudo que se diz ser? Até porque esses fatos aí aconteceram deram um pontapé inicial com um presidente que era visto como um grande evangélico. E não era só esse presidente envolvido na época. Para você entender, existia também católicos e evangélicos que apoiaram o regime militar por silêncio e omissão ou por ações explícitas. Além de Geisel, outros evangélicos ocuparam cargos de destaque, entre eles o governador presbiteriano Jeremias Fontes, no Rio de Janeiro, e Heraldo Gueiroz Leite, em Pernambuco, e o jurista presbiteriano Neemias Gueiroz, aonde fica claro que evangélicos, extremamente evangélicos, figuraram entre os colaboradores dos órgãos, de repressão, militares, e agentes civis, sem contar os inúmeros líderes apoiadores, isso é, doutrinadores políticos da época. E esses doutrinadores
eram dirigentes de congregações, líderes religiosos, que com certeza até hoje algum deles vive ainda com tudo isso abafado e escondidos. Muitos irmãos de igrejas que comungavam a mesma fé, delatando irmãos de fé para que a tortura o alcançassem. A repressão interna nas igrejas evangélicas da época, em apoio ideológico ao regime, foi sim muito violenta, com várias perseguições a pastores e líderes leigos que acabavam replicando o discurso, né, de lutarem contra e que no final acabavam sendo entregues. Para você que não sabe, o Serviço Internacional de Inteligência foi criado em junho de 1964 com o objetivo de supervisionar as atividades de informações e contra-informações do Brasil e exterior, funcionando, para você entender, como um órgão de espionagem do governo. Isso é, do regime militar de 1964 a 1985. Segundo o site Memorial da Democracia, o SNI, né, o Serviço Nacional de Inteligência, monitorou atividades dos brasileiros dentro e fora do Brasil. Em pouco tempo, o SNI tornou-se uma vasta teia de espionagem brasileira. Isso é, de espionagem de intrigas políticas e negócios ilegais, a ponto de se atribuir ao general Golbery aquela velha frase, né, que ele acabou declarando e ficando, né, uma frase famosa, aonde ele dizia: criamos um monstro. Que exatamente ele largou essa frase quando o regime militar já estava, né, quase que se sucumbindo. E para você que talvez queira, né, documentos, dá uma olhada nesses documentos aqui. Para você que gosta de ler, eu quero pôr esse anexo aqui para você ver o que a gente está falando. Tem tudo a ver, né? Aonde o SNI monitorava até os evangélicos que, no geral, apoiavam os militares. O documento sigiloso revela as análises feitas pelos arapongas do insuspeito mensageiro da paz no ano de 1985. Aqui está uma das provas que inclusive eu quero ler com vocês aqui para vocês entenderem, que diz assim, ó: o Mensageiro da Paz da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, editado pela CPAD, né, o órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil, impresso nos oficiais localizado, a entrada Vicente de Carvalho. Aí dali, né, enfim, o número das páginas, enfim, onde tudo está acontecendo. O que eu quero ler para vocês que nessa época, quem era os responsáveis pelo Mensageiro da Paz era o presidente da Convenção Geral, José Pimentel de Carvalho, né, que foi muito conhecido por ser um presidente da Assembleia de Deus de Curitiba, o presidente do Conselho Administrativo, Luiz Bezerra da Costa, o diretor executivo Custódio Rangel Pires, o diretor de publicação Samuel Vasler e superintendência Eude Martins da Silva, e a divisão do jornalismo Jeremias do Couto, que inclusive o Jeremias do Couto diz que não sabe de nada, né? Inclusive ele deixou um comentário em um dos blogs que divulga esse relato aí, ele coloca lá que não sabia. E o redator também, Miguel Vaz. Olha só o que o SNI fizeram questão de pontualizar. Se liga só. Em sua manchete, como a Bíblia defende a prostituição, procura criar um clima de dúvida e sensacionalismo baseado em passagens bíblicas, utilizando uma técnica abandonada pelo veículo da divulgação mais íntegros, que consistia em desmentir o admitido. Outro artigo como o ladrão, isso aqui eram tudo artigos que estavam, né, em circulação no Mensageiro da Paz. Aonde dizia assim outro artigo: ladrão devolve objeto roubado à igreja. É um apelo, olha só o que a SNI fez. É um apelo com o intuito de criar credibilidade para a igreja com base no sobrenatural. Cara,
nessa época eles já sacavam que a igreja tentava manipular o povo com a ideia do sobrenatural, o mistério, né, que é o que eles queriam. E ficou claro aqui, né, o ladrão devolve objetos roubados para a igreja, isto é, a igreja mais uma vez, né, tentando fazer a parte dela dentro daquele contexto da ideia sobrenatural. Olha só, outro artigo, rapaz possesso mata e só é liberado com a presença de pastor. Daí eles colocam, é um relato que procura valorizar os líderes da igreja com um apelo também subjetivo. Em outro artigo, templo evangélico não paga impostos. É uma defesa que a igreja faz ao seu patrimônio, considerando o Estado como um dilapidador dos bens da igreja, contendo ações inconstitucionais, o que demonstra um posicionamento incorreto com a atitude da igreja, o qual cobra dízimos dos seus afiliados, dos seus filiados. Mais uma vez aqui, né, eles deixando claro as intenções da igreja. Não querem pagar impostos, mas de outra parte querem enriquecer em cima de cobrança de dízimo e oferta. E eles pegam pesado nessa época já, em 1960, e lá vai pedrada. Em outro artigo, né, que o título diz assim, por que eleger os nossos contribuintes? Os evangélicos também desejam ser ouvidos quanto à elaboração da nova Constituição. Para onde vai a agricultura? Cara, até na agricultura a igreja estava tentando... Note uma coisa, que tudo que você ouve dos evangélicos dentro dessa questão de divulgar que a igreja é tudo que tentam mostrar que é, eles tentam fazer jogo político desde essa época, maluco, desde 1900 e lá vai pedrada. É uma coisa que hoje a gente vê como algo normal. A igreja está tentando, né, se envolver aqui, se envolver ali, mas na verdade é tudo jogada política. E a prova é que os mesmos pastores que estavam lutando para, né, ter um jogo político mais fortalecido, através disso eles estavam entregando seus próprios membros, seus próprios irmãos de fé. Olha a contradição de tudo isso, maluco. Se você se atentar ao que a igreja, ao que os líderes defensores da igreja fazem, você vai sair fora disso na primeira, porque você vai entender que é uma jogada suja para se envolver, para estar envolvido no contexto político, no jogo sujo da política. Eles entregavam até os irmãos para a tortura. Uma verdadeira palhaçada. Mas enfim, para encerrar, olha só, até na agricultura eles tentaram se envolver. E a SNI aí sacou a malandragem, né? Que diz ali, para onde vai a agricultura? Né? Isso era uma matéria do jornal. Aí olha o que eles tentaram argumentar em cima. Demonstra a intenção de opinarem sobre a reforma agrária. Para quem é daquela época, lembra da reforma agrária. Até nessa época, maluco do céu. Demonstra as intenções de opinarem sobre a reforma agrária, apresentando ao problema uma solução como experiências internacionais de forma histórica. Em estudos bíblicos procura ridicularizar as outras religiões e enaltecer os evangélicos. Maluco, é exatamente, cara, o discurso é antigo. O que a gente vê hoje na mídia é a mesma coisa. E aí dizem que estão perseguindo a igreja, né? Os maiores perseguidores da igreja é os seus próprios líderes, que estão em nome de defender a igreja. Perseguiram, né? Está aí documentos que provam que eles próprios perseguiram os seus próprios irmãos de fé, entregando ao regime militar. Maluco, até onde vai a canalice desses líderes religiosos? Abra o olho enquanto é tempo. Mas enfim, para finalizar, se liga só. Em linhas gerais, é notório, é de bom nível, tratando de assuntos locais, nacionais e internacionais, abrangendo ciência e tecnologia. Por outro lado, nota-se uma constante preocupação em provar a credibilidade dos evangélicos e arrebanhar novos adeptos. Evidencia-se ainda a preocupação pecuniária, que contrata-se pela venda por 1,30, de dar aqui na época a moeda da época, a publicação
mensageiro da paz. Em outras palavras, né, eles estavam querendo dizer o seguinte: além de quererem se meter em tudo e galgarem fiéis, denegrindo a religião dos outros, isso é, desrespeitando, como fazem até hoje, a religião dos outros, como que só os evangélicos são os poderosos que vão entrar no céu, que só eles têm o Deus de verdade, que só eles cultuam um Deus de verdade. Eles ainda por cima ganham dinheiro com dízimo, oferta e a venda do mensageiro da paz. Cara, eu não sei, maluco. O que você acha desse assunto? Deixa aí embaixo. Até onde vale a pena ter um país evangélico? Até onde vale a pena ter um presidente evangélico? Até onde vale a pena você lutar para ter uma nação evangélica? Aí você pode me contrariar dizendo: pô, Zaio, mas você é contra a nação ser evangélica? Evangélica, eu vou ser bem sincero que eu sou. Porque ser cristão está muito longe dessa patifaria que a gente percebe. Se você for estudar a história desde o começo, você vai ver que os evangélicos no passado e esses do presente, de piedade, de vida com Deus, não tem nada. É mais jogo político, é mais jogo de disputa por poder, por status, do que uma verdadeira vida com Deus. E você acha que a política deixa barato essas coisas? Com certeza não. Até porque fica provado que eles, os políticos, sabem do jogo sujo que os tais evangélicos vêm fazendo ao longo da história. E é bom você parar e analisar, porque se você é um crente incauto que elogia o regime militar, maluco, é riscos que você está correndo e buscando. E se você acredita na tal democracia, também lamento em dizer que democracia no país que nós vivemos é quase uma farsa, para não dizer outra coisa. A verdade é que tanto na política quanto nesse jogo sujo dos tais evangélicos, defensores da igreja, é tudo patifaria. Não dá para colocar fé, acreditar no primeiro discurso desses tais ditos pastores defensores da igreja. Eu quero encerrar o vídeo dizendo uma coisa para os que se envolveram nessa época. Inclusive teve alguns, né, escritores da CPAD aí que disseram que não sabiam de nada. Eu era um subversivo e não sabia. Você sabe o que é subversão? Subversão é uma revolta contra a ordem social, política e econômica. E a subversão, ela pode se manifestar tanto sob a forma de uma oposição aberta, isso é, declarada, ou sob a forma de uma sutil e prolongada atitude. Eu deixo esse vídeo para você rever e refletir até onde os tais líderes evangélicos precisam ter a sua defesa, ter a sua credibilidade. Afinal, vida com Deus é muito mais do que a gente vê pelas nossas mídias e por esses ditos defensores, pastores que defendem a igreja no contexto político. Até porque, para defender a igreja, não precisamos de homens. E perseguição à igreja no Brasil, na atualidade, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não existe. Amém! Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí, deixe o seu parecer com relação a tudo que eu expus aqui. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, lá no Facebook também. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.